Bom dia a todos. Vamos continuar com o nosso devocional. Capítulo 2 de Paulo aos Filipenses, uma carta muito importante para o nosso crescimento, Nosso conhecimento. Vamos meditar na palavra de Deus então. Vamos ler o primeiro versículo de 1 até o versículo 4, tá bom? E depois a gente dá continuidade então, e vai assim até o versículo 30. Capítulo grande, mas vai ser rápido, tá bom? Que possa edificar a sua vida, a sua fé. Versículo 1. A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha Paulo mostrando aos filipenses, mostrando a nós a profundidade de ser um cristão. Não é somente estar lá nas quatro paredes, ouvindo, louvando, bendizendo, mas é lá fora, lá no mundo, contribuindo com as outras pessoas, tá? Aqui ele fala, é um chamado à humildade. Paulo nos convida a viver em harmonia, tá? Sem ambição egoísta e vaidade. Ele fala que a verdadeira humildade envolve servir aos outros e se preocupar com as necessidades alheias. Tá vendo como que é importante? Agora vamos mais em frente então, tá? Versículo 5 até o 11, ele diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo o que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O maior exemplo de sermos humildes é aprender com Jesus, porque Jesus teve esse caráter de sendo Deus, esvaziou-se a sua divindade, tornando-se semelhante a nós, iguaizinhos a nós. E ele abriu mão de todo o seu poder, de tudo que ele tinha e tem, para totalmente viver a favor das pessoas, preocupado com as pessoas, Ele nos mostra o esvaziamento de Jesus. Sendo Deus, ele não apegou à sua divindade, mas assumiu a forma de servo, tornando-se humano e sendo obediente até a morte de cruz. A gente tem que aprender com ele. Seguir Jesus é isso, você aprender com Jesus tudo o que ele fez. E a gente fazer semelhante, porque o nome cristão é aquele parecido com Cristo. Não é na fisionomia, mas nas atitudes, tá bom? Agora do versículo 12 ao 18, Paulo diz assim, olha, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência.
ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ele mostra que a igreja ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar. Ele diz assim, olha, ele nos chama a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Com respeito e a Deus, sabe? Em obediência, sabendo que é Deus quem opera em nós. Tudo, tanto querer como fazer ou efetuar, né? E ele nos incentiva a viver como luzes do mundo em meio a uma sociedade totalmente corrompida. Eu me lembro nesse momento de Daniel, que ele escreveu o capítulo 12 de Daniel, versículo 2, versículo 3, né? Ele diz assim, olha, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Olha que coisa linda. Olha o que ele compara a nós. As estrelas brilhando no firmamento, onde todos que olham para cima vê as estrelas e admiram as estrelas. As estrelas fazem parte da beleza do universo. E nós somos assim. Eu e você, nós somos assim. E agora ele encerra do versículo 19 até o 30. Eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam, os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês. E está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem, novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Gente, que coisa! Isso enche o coração da gente, não enche?
ele falando sobre Epafrodito, sobre Timóteo e sobre tantos obreiros, né, irmãos que arriscaram a própria vida para socorrer alguém, para ajudar o próximo, ajudar os irmãos. Que união perfeita! Paulo menciona Timóteo e Epafrodito como exemplo práticos na mentalidade de serviço humilde, tá? Destacando sua dedicação ao evangelho e ao cuidado com os outros. Então esse capítulo, queridos, ele resume para nós, nos ensina que a grandeza no reino de Deus, ela é medida pelo serviço humilde, tá? E obediência a Deus, imitando a postura de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que todos nós possamos lutar para imitar nosso exemplo maior. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.